Bem-vindo! Mais um episódio aqui do podcast da 3R4 Seguros. Lembrando, a gente começou esse podcast para entrevistar pessoas que estão empreendendo, que estão na jornada de construir empresas, de crescer empresas principalmente. E aqui, nada melhor do que uma conversa olho no olho aqui, para a gente entrar nos bastidores, tentar entender o que se passa aí na cabeça desse empreendedor. E, obviamente, a gente, com isso, cresce, ganha repertório e começa a também tomar decisões melhores e criar sistemas e produtos melhores que atendem essa galera aí. Hoje é um episódio muito especial. A gente traz aqui o Daniel Magalhães. O Daniel aí é um empreendedor em série, né? Já tem alguns empreendimentos aí de sucesso e a gente vai ouvir e vai aprender muito com ele. Daniel, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Estamos felizes aqui de poder contar com a tua experiência. Tenho certeza que a audiência aí também vai gostar bastante. Obrigado, Igor, pelo convite. É um prazer compartilhar um pouquinho de aprendizados, porque eu acho que nada mais é do que a nossa experiência, uma acumulação de vivências. Então, se de alguma forma o que eu aprendi até aqui puder contribuir com a sua audiência para que mais negócios prosperem, que esse é um grande objetivo meu, é um prazer estar aqui e poder contribuir minimamente. Pô, que legal, Daniel. Obrigado. Para começar, eu queria que você se apresentasse aí, para quem ainda não te conhece. Quem é o Daniel? O que você faz? Para quem você faz? Legal, Conta bacana. Um pouco pra gente. Acho que eu gosto de começar, né? Então, o Daniel é o marido da Fernanda, né? Sou padrasto do Joaquim, que tem 7 anos. Sou pai do Inácio, que tem 2 anos. Estou fazendo 38 anos, 39 anos esse ano. São quase 20 anos de experiência. Eu vim, né, de uma escola não tradicional, então a gente talvez fale um pouco sobre isso. Então eu fui um aluno Waldorf, que é uma escola bastante diferente aí na minha formação até a adolescência. Depois eu tive muita experiência com esporte, então eu fui morar na Europa competindo. Eu fui cavaleiro profissional, fiquei 1 ano lá. E aí depois voltei e comecei a me dedicar mais à parte acadêmica e profissional. Então eu fiz uma carreira, fiz administração, depois fiz especialização em negócios, fiz uma especialização em econometria e finanças internacionais, então sempre foi uma cabeça muito mais matemática, e depois eu fui me apaixonando por tecnologia ao longo dessa carreira. Então eu estou na minha 3ª jornada empreendedora. Eu tive um primeiro caso que foram 12 anos numa holding de serviços financeiros que se chama RB Capital. Uhum. A gente fez um ciclo completo, então a gente era um negócio dentro de uma outra empresa, a gente recebeu investimento de private equity, a gente cresceu esse business em várias unidades de negócio. Depois, em 2015, eu e os meus sócios minoritários, a gente organizou uma recompra do private equity e vendemos no ano seguinte para uma empresa multinacional japonesa listada na bolsa. Eu ainda fiquei mais 3 anos nesse ciclo enterprise da companhia. Era uma empresa super bem sucedida para um outro momento de mercado diferente do que a gente tem hoje, e eu comecei a perceber isso. Então eu decidi vender minha participação na companhia em abril de 2019. E aí comecei a olhar para como tecnologia e mercado financeiro poderiam coexistir e prosperar. E dessa reflexão, 7 meses depois, surgiu minha segunda empresa, que é a Virgo, que era uma prestadora de serviço para o mercado de capitais. A gente construiu a Virgo a partir de uma empresa que a gente fez um turnaround. Então, a gente fez um turnaround de uma companhia em 5 anos. Né, a gente construiu tecnologia, a gente virou um dos maiores participantes do mercado de crédito e securitização do Brasil. Eu vendi a minha participação nessa empresa agora em janeiro e comecei um novo projeto de tecnologia pura. Então, eu fiz a jornada do tradicional por uma empresa powered por tecnologia, para uma empresa de tecnologia pura, então estou sempre tentando me reinventar. E quando eu fiz 33 anos, há 6 anos atrás, o meu propósito de vida passou a ser apoiar o empreendedorismo. Então, dentro dessa filosofia, então para que eu faço? Eu faço para construir a próxima geração e apoiar a próxima geração de empreendedores, porque eu acho que esse é o maior impacto que a gente pode deixar para o país. Isso envolve a forma como eu tento olhar para a criação dos meus filhos, a forma como eu tento olhar para a minha parceira de vida, para a Fernanda, e também impulsioná-la, como eu olho para os meus colaboradores em termos de desenvolvimento e apoio ao empreendedorismo, para os investimentos que eu faço como investidor anjo e como investidor de fundos de venture capital no Brasil. Dou aula na Link, que é uma escola
com um viés de empreendedorismo em outras faculdades também, e mentoro também alguns empreendedores, então acho que isso me motiva muito, como que a gente constrói a próxima geração de pessoas que podem mudar o Brasil. E qualquer tipo de empreendedor, né? Não é sobre o empreendedor que vai construir um unicórnio, o empreendedor que vai... Não, é gente que vai gerar emprego, vai gerar valor, mesmo que seja um lifestyle business, né? Um business que é para ele e não necessariamente todo o glamour do que a gente vê por aí. Então esse é um pouquinho do meu dia a dia. Então eu me divido entre a família, eu priorizo bastante isso, os meus projetos, aqueles que eu lidero como executivo e aqueles que eu apoio, e também um pouco de esporte que eu tento incluir aí na minha Só para saber, só tem jornada. 24 horas do seu dia também, né? Não. Também só tem 24 horas, mas, cara, funciona. Eu acho que se a gente souber organizar, dá para você estar presente e fazer várias coisas dentro dessa dinâmica. Que legal, cara. É divertido também, né? Quando você vê negócios prosperarem também. Então, a gente estava conversando aqui antes, né, da gravação, a gente falou sobre vários negócios diferentes, você tem profundidade em vários deles, né? Então, entendo que você também vai profundamente e gosta mesmo, né? Dá para ver que você gosta de entender sobre o negócio, de ver prosperar. Então, acho que a gente aprendeu muito, né? Conhecendo o negócio, ajudando empreendedores. E eu tive a sorte, né, de participar do crescimento na indústria de crédito via mercado de capitais no Brasil. Então, acabei financiando muitos modelos de negócio. Depois, eu tive a sorte também de poder participar desse ecossistema de investimento em startups. E aí você acaba vendo outros modelos de negócio, outras formas novas. Então, tudo isso vai criando repertório, né? No final das contas, os problemas da jornada são muito parecidos. O que você adapta são as características do modelo de negócio ou do segmento. E aí você vai criando esse repertório para poder ajudar outros empreendedores. E tem muita coisa de um segmento que vale para o outro, né? Acho que eu vejo muitos empreendedores que às vezes não conseguem olhar para o lado e trazer as analogias para o seu modelo de negócio. Então, poxa, o que do mercado de franquias eu consigo aplicar no mercado de tintas? E tem muita coisa, muitas práticas que são cross e que dá para aprender. Então, acho que isso me ajudou muito a criar esse repertório. Pô, legal, Daniel, assim, a gente fez uma pesquisa aqui sobre você e tudo mais, a gente viu, por exemplo, e aí me chamou a atenção, por exemplo, da tua formação como ser humano, né? Acho que na tua educação, você cita em alguns momentos lá a pedagogia Waldorf, isso? Cara, conta para quem não conhece e o que é isso e como é que isso te influencia, de certa forma, né, a pensar do jeito que você pensa hoje, né? E como é que isso te auxiliou aí, não? É super bacana poder falar sobre a pedagogia Waldorf, porque eu acho que ela não é de conhecimento de tantas pessoas assim. E por dois motivos. Acho que poucos empreendedores vieram dessa linha de educação, né? Essa não foi uma escolha minha, foi uma escolha dos meus pais, né? E eu acho que essa escolha também não foi necessariamente super pensada. A escola era muito perto de onde a gente morava. E aí, quando os meus pais, né, eu estudei em escolas tradicionais, então toda a minha alfabetização e meus primeiros anos escolares foram em escolas tradicionais aqui em São Paulo. A gente se mudou para um bairro, que é o Alto da Boa Vista, aqui em São Paulo, onde tem uma escola Waldorf. Então, meus pais sempre caminharam no final de semana, então eles passaram por ali. A minha mãe gosta bastante dessas formas de pensamento, e acho que eles conheceram a escola Waldorf e aí se encantaram com o que aquela escola poderia oferecer. Basicamente, a pedagogia Waldorf é uma pedagogia de origem alemã, baseada na antroposofia, né, que é uma outra linha de pensamento, e ela busca formar muito mais o indivíduo para a sociedade do que necessariamente te colocar na trilha do Enem ou do vestibular. Então, existem várias coisas que são muito diferentes na pedagogia Waldorf. Então, ela é uma pedagogia construtivista, ela é uma pedagogia com muita vivência e ela é uma pedagogia estruturada de uma forma diferente, né? Então, só para vocês terem visibilidade, a mesma professora, ela dá todas as matérias da primeira até a 8ª série. Aí tem que fazer aquela pausa de susto, né? Então, exceto a partir, se eu não me engano, do 5º ano, que você tem alguns professores especialistas para complementar essa professora de classe, e aí eles dão
algumas disciplinas específicas, então química, Uhum. matemática, português, é a mesma professora que dá todas essas disciplinas. E ela organiza o ano para que você, a cada 2 meses, você tenha apenas 2 disciplinas. Então, por exemplo, eu lembro, durante 2 meses eu tinha 2 horas de história por dia, 2 horas de geografia por dia. Fora isso, matemática e português. Línguas e etc. Uhum. Então, ela busca que você tenha uma experiência imersiva na disciplina, que você viva a continuidade. Isso é só sobre a forma de ensino. A gente não tinha livro didático, então a gente tinha que escrever, a gente tinha aula, a gente tinha que escrever em casa sobre a matéria, a professora corrigia, a gente tinha que passar a limpo. Então, a minha mãe, ela tem os cadernos dessas disciplinas que a gente foi construindo. Então, é uma forma bem diferente de você vivenciar o conhecimento. Obviamente que no colegial fica um pouco mais tradicional, mas essa professora, ela acompanha um aluno nessa jornada do primeiro à 8ª série, e óbvio que você tem provas e que você tem nota, mas na pedagogia Waldorf você pode repetir de ano se você não evoluir como indivíduo. Então, busca-se muito a evolução do indivíduo, né? E aí no colegial, você tem já uma grade de matérias mais abertas, com múltiplos professores, mas você tem uma tutora que te leva do a 9ª série hoje até o 12º, também buscando o acompanhamento do aluno e o seu desenvolvimento. Então, é uma escola que olha muito para o aluno do ponto de vista de como gerar esse aprendizado e gerar esse amadurecimento. É uma escola que tem todo tipo de artes. Então, cara, eu fiz metalurgia, litografia, xilografia, tear, macramê, corte e costura, marcenaria. Então, realmente tem muito dessa vivência. Eu só fui mexer no computador no 3º ano do colegial. Então, óbvio que eu sou mais velho, tá, gente? Então, talvez a experiência tá novo, eu seja um pouco mais, diferente, mas ela traz muitas habilidades, né, multifacetadas. E só para concluir, e depois falar como eu acho que isso contribui para o Daniel de hoje, né? Acho que o exemplo mais legal que eu dou a gente tem 4 disciplinas no colegial, uma por ano, de modelagem em argila. E aí, no primeiro ano, você é incentivado a fazer formas, curvas, quadradas, vértices, côncavo, convexo. No segundo ano, você faz animais. No terceiro ano, você faz figuras humanas. E no 4º ano, você faz uma cabeça em tamanho real. Quando você para estudar a pedagogia, no primeiro ano do colegial, você está encontrando os seus limites na sociedade. Por isso que a gente fala de côncavo, convexo, vértices, etc. No segundo ano, é aquele espírito animal que está se materializando. Então, você coloca isso na argila. No terceiro ano, é você se reconhecendo como indivíduo. Então, você faz uma figura humana. E no terceiro ano, é a sua expressão como indivíduo, que é a cabeça. E tudo isso que você está fazendo está sendo acompanhado pela escola e gerando inputs para eles trabalharem você ao longo desse processo. Por tudo que eu falei, é uma escola extremamente construtivista, né? Então, onde disciplina não é a regra, então não é uma escola que funciona para todo mundo, tá? É uma escola que tem dificuldade de lidar com muita diversidade de comportamento, porque ela é muito liberal, né? E ao mesmo tempo, se você olhar estatisticamente falando na minha sala, né? Eu acho que a gente tem 3 empreendedores, né? Então, o Ian, que agora está na Flash, e o João, que ajudou a construir uma empresa de energia solar também, de painéis solares, mas o resto é muito mais de humanas. Então, acho que não é uma escola que fomenta o empreendedorismo, isso não vem natural dela. Então, acho que do meu lado, para ir para finanças, acho que tinha uma aptidão pessoal, mas na minha casa também, a referência de finanças, a referência de mercado financeiro e de administração também teve muito presente, então acho que a casa complementou a escola. Mas para o que eu vejo hoje, eu acho que o que a Waldorf mais me entregou foi essa capacidade de pensamento mais abstrato, né? Essa capacidade de pensamento em múltiplas soluções, em conseguir conviver com mais coisas diferentes. Então, acho que ela traz um lado que, de alguma forma, impacta o empreendedor que eu sou hoje, né? Com certeza não é o lado financeiro, com certeza não é o lado pragmático, mas acho que tem contribuições que vieram dessa jornada Waldorf para o empreendedor que eu sou hoje.
Que legal. Assim, eu entendo que, e a gente estava falando isso há pouco, né? Pelo menos o que eu imagino. A gente está num momento de grandes transformações, né? Óbvio, a tecnologia vem transformando há muito tempo, mas o que a gente vê hoje é simplesmente fora do comum, né? Então, você vê tradução simultânea de a gente falando em português aqui, sai a minha voz em inglês, em italiano, e aí você começa a pensar, fala, cara, esse tipo de problema está sendo resolvido. Mas que vão surgir outros problemas que eu preciso estar aberto e questionar esses problemas para tentar entender aonde se encaixa, né? Eu acho que, se eu entendi bem, quando você tem uma formação assim desde criança, né? Você também tem uma visão de questionar coisas, né? De ver coisas de outros ângulos, né? Eu acho que isso deve ter te ajudado, inclusive, na tua migração ali, que você falou de um mais tradicional para fazer ali uma tecnologia com tradicional ali, que Eu não sei responder essa pergunta, na verdade, né? Porque eu vivi essa jornada, né? Então, quando você olha de fora, talvez seja mais fácil. Mas eu acho que não foi isso. Eu acho que o que me levou, acho que o que talvez a Waldorf tenha deixado muito é a curiosidade, né? Então, acho que o que me levou a estudar outras competências e a buscar outros formatos de negócio ou outros modelos de negócio tem mais a ver com essa curiosidade intelectual que talvez a Waldorf tenha fomentado ou não tolhido, para não ser um carreirista ou não ser uma coisa linear, do que essa competência ou a forma como a escola leva o aluno. Mas acho que a gente estava falando, né? Acho que a gente ainda tem muita dúvida, né? Do que a gente vai priorizar daqui para frente, pensando em filhos, pensando em um monte de coisa. Mas com certeza, assim, eu conversei com a minha esposa, a gente só não colocou os nossos filhos na Waldorf por uma questão de logística. Em São Paulo, logística é super relevante, infelizmente. Né? Mas eu acho que para uma primeira infância, ou até uma oitava série, onde a própria criança ainda está descobrindo o que ela quer, até ali é muito do que os pais esperam dela, né? E acho que isso bota uma pressão gigantesca na formação. Então a gente teria colocado, mesmo em sendo uma escola não tradicional, ou diferente pelo menos, a gente teria colocado na Waldorf e a gente deixaria para fazer uma escolha mais direcionada ao que talvez essa criança queira ali na primeiro colegial, né? Pô, se ele quiser medicina, talvez ele precise de um apoio mais substancial, mas enfim. Vamos evoluir aqui para um papo de negócios aqui para ver se podemos trazer mais coisas. Mas aí, Daniel, então me conta, você estava então na RB Capital, né? RB Capital, certo? E você saiu de lá, 2015, foi isso? 2018. 2019, na verdade. 2019, tá. E aí você viu uma oportunidade, e montou uma empresa ou se juntou com pessoas que estavam transformando o mercado de capitais para pequenas e médias empresas, se eu entendi bem. Conta um pouco dessa decisão, o que te direcionou isso e como é que foi essa construção aí? Legal. Acho que a RB ela sempre atuou no mercado de capitais, né? A gente construiu múltiplos negócios ali na fronteira de serviços financeiros. E a gente foi super bem sucedido nessa jornada. O que me afastou da RB foi muito uma questão de fit cultural, e depois a gente pode falar quais foram os meus aprendizados na reflexão póstuma da saída e que me levaram a sair. E também de entender que a forma como a gente fazia negócios na RB estava passando por uma transformação. Então, a minha saída da RB foi uma saída da RB. Né? Uma vez que eu saí da RB, eu já estava discutindo, investindo em empresas de tecnologia, então eu comecei a tentar entender, ou tentar refletir como que o que estava acontecendo do ponto de vista tecnológico podia impactar os modelos de negócio ou as atividades dentro do mercado de capitais. Tá? Basicamente, para a audiência que talvez não consiga tangibilizar a diferença, mercado financeiro basicamente é tudo que é intermediado pelos bancos. Mercado de capitais são todas as transações que acontecem em estruturas independentes ou fora das licenças bancárias, né? Então o mercado de capitais ele tem muito mais agentes, ele tem muito mais participantes, ele tem muito menos oligopólios do que a gente tem no mercado financeiro. Então é um mercado muito mais dinâmico, com muitos prestadores de serviço, com múltiplos participantes. Então eu enxerguei e toda a intermediação, né? O mercado de capitais nada mais é do que intermediar a relação entre o investidor e o tomador,
seja ele projeto, seja ele empresa, seja ele qualquer outro assunto, a relação de intermediação você sempre tende a uma pressão de preço para baixo, né? Então o mercado tem que buscar eficiência. Não tem como, né? Eu vivi um mercado onde você, em algum momento do tempo, conseguia cobrar R$ 400 mil por um serviço, em 2019 já estava se cobrando R$ 10 mil. Então o mercado de capitais é um mercado que tem uma pressão por redução de custo, porque ele é um mal necessário. Toda intermediação é um mal necessário, né? As pessoas gostariam de se conectar diretamente, investidores e empresas também. Daniel, acho que só para ficar mais claro para a audiência, assim, eu tenho uma empresa, então eu tenho uma empresa do agro, e eu preciso me financiar, preciso de dinheiro, aí eu tenho opções, eu posso ir no banco, é isso, eu posso abrir capital, mas talvez eu não tenha tamanho, e eu tenho o mercado de capitais para acessar isso, é isso que você... E basicamente no mercado de capitais você vai tentar falar com um fundo que vai te emprestar, ou vai falar com uma casa que tem dinheiro de outras pessoas para ela financiar a sua necessidade. Só que para isso acontecer no mercado de capitais, você precisa de uma série de prestadores de serviço, porque ele é um mercado regulado e ele precisa de uma série de prestadores de serviço. E aí, dentro dessa camada de prestação de serviço, ficou muito claro para mim que tinha uma oportunidade de você introduzir tecnologia para você ganhar escalabilidade, aumentar a transparência, diminuir o custo de servir e conseguir, né, cobrar menos na linha do tempo, mantendo uma margem num mercado muito maior. Então isso eu enxerguei, esse vento a favor da construção de infraestruturas tecnológicas para o mercado de capitais. De alguma forma eu estava muito certo no que eu enxerguei. Hoje você tem empresas já valendo mais de $1 bilhão, então você tem uma Keitech, você tem uma Vortex, você tem uma série de empresas que estavam dentro do mesmo vento, né? Aproveitando a mesma onda, e aí cada um escolheu um jet ski ou um transatlântico para trabalhar, e eu escolhi o mercado de securitização, que acho que não vale a pena a gente entrar no mérito do que ele é, mas é um dos prestadores de serviço, onde para mim estava muito claro que a tecnologia podia fazer uma diferença muito grande na qualidade do serviço e na escalabilidade dele. Então eu acabei comprando uma participação relevante numa empresa familiar desse mercado. Eu e meu sócio, a gente conseguiu fazer uma transformação digital nessa empresa e a construção de tecnologia que realmente ajudou a mudar de patamar a qualidade do serviço, o nível de transparência, a eficiência do mercado. Essa companhia virou uma das maiores empresas do Brasil nesse segmento. É uma companhia que chegou a 140 funcionários, teve um crescimento de receita de 5 vezes, foi super legal essa jornada, mas o que a gente entendeu é que só o mercado de securitização era pequeno no teto, né? A receita do mercado era pequena. Então eu quis ir mais para a tecnologia, ele quis continuar construindo outros serviços, e aí a gente fez uma separação, né? Eu fiz a venda da minha participação para começar um novo projeto de tecnologia. E sou super grato a ele, acho que a gente construiu muita coisa que foi muito legal. Cara, eu imagino que crescer, né, como você falou, você iniciou um projeto e cresceu para 140 pessoas, né? Que grandes desafios que você tem? Se quiser falar um pouco assim de cultura, do que você valoriza, porque imagina assim, né, quando você está em menores pessoas ali, né, que você tem pessoas suficientes para comer 2 pizzas, né, no Working Backwards, o livro que conta da Amazon, né, diz que novos projetos sempre são com essas pessoas, né, com 8 pessoas ali no máximo para tomar decisão. Quando você está tomando decisão com 8 pessoas, é mais simples, vamos dizer assim, né? Como é que você toma depois decisão e essas 8 viram 80, viram 140, viram 200? Como é que é essa jornada? Conta um pouco, porque alguém pode estar vivendo isso e a gente se insere muito nesse caminho, né? Então, principalmente quando a gente fala de benefícios, de plano de saúde, odontológico, a gente sabe que num crescimento vem dores, e que bom que vem, né? Porque você está crescendo, mas a gente empresta a nossa tecnologia, nossos serviços para ajudar nesse crescimento, né? Para principalmente ter uma jornada simples quando a gente fala de benefícios. Mas eu estou só na ponta benefícios, né? O empreendedor está vendo tudo o que está acontecendo. Conta um pouco aí, se você lembra de desafios para esse crescimento. Essa pergunta é super interessante, porque esse é um tema que eu valorizo muito, né? Assim, acho que a frase de que a cultura come a estratégia no café da manhã, ela é relevante, né? E a gente teve uma complexidade adicional, porque a Virgo, ela não chamava Virgo, ela chamava ISEC, quando eu entrei,
Ela era uma empresa familiar que tinha acabado de comprar uma outra empresa que chamava Cibrasec, que era 3 vezes o tamanho dela, né? Isso, no geral, significava 30 funcionários, mas você tinha 12 para 30. E eu cheguei 6 meses depois dessa aquisição. E quando eu cheguei, 6 meses depois, você ainda tinha times falando aqui na ISEC, times falando aqui na Cibrasec. Então ela não era nenhuma empresa ainda, do ponto de vista de cultura, né? Então esse foi um desafio super interessante de entender que eram 2 culturas muito diferentes coexistindo. Primeira coisa que eu fiz foi entrevistar todos os funcionários. Eu sentei 1 hora com cada um deles. Eu lembro até hoje, porque eu tinha Isso é possível com empresas menores, tá, gente? Não estou recomendando para vocês sentarem com 200 funcionários. Foi intencional para conseguir mapear um pouco do que era a cultura de cada uma das empresas e também o que eram as aspirações e ambições de cada um dos funcionários, né? E era muito diferente, era muito assimétrico. E a gente teve que construir algo em cima disso, né? E essa construção entre aquele momento, novembro de 19, e o momento, dezembro de 24, passou por várias fases, né? Onde a gente foi aprendendo muito sobre o que é cultura, como constrói cultura, como passa e como mantém a cultura. Então, no começo, um dos meus aprendizados da RB, que era a minha empresa anterior, foi que a gente não conseguiu construir uma cultura, a gente não conseguiu valorizar ou transformar a cultura num ativo, né? E nessa nova jornada que virou a Virgo, eu tinha 2 problemas, né? Porque eu estava competindo com o mercado de capitais, que tem bolso infinito para contratação de pessoas, e com o mercado de tecnologia, que naquele momento estava com bolso infinito para contratação de pessoas. Então estava muito claro para mim que eu precisava transformar a cultura, e a cultura em todos os seus aspectos, num ativo da companhia. Um ativo para atração e um ativo para retenção de pessoas. Mas a verdade é que eu não sabia o que isso significava. A minha primeira intenção foi: eu quero ter uma empresa que realmente olhe para os colaboradores de forma intencional. E nisso eu acho que a gente pecou pelo excesso. Então a gente falava muito de work-life balance, a gente falava muito de ambiente de trabalho, a gente falava muito de benefícios. E aí eu percebi que a gente falou tanto que a gente criou um problema para nós mesmos. Porque as pessoas passaram a exigir tudo isso, mas a gente não tinha construído uma cultura de performance, então a gente ficou bem no meio do caminho. Então a gente tinha que entregar muito para os colaboradores e a sensação é que eles não precisavam entregar na mesma medida. Esse foi o meu primeiro choque. A gente acolheu aquelas pessoas, eu conversei com todo mundo em 15 dias, depois a gente marcou um primeiro all hands num espaço e a gente escreveu num PowerPoint e falou o que era o nosso, que a gente chama de deck de cultura, né? Quais eram os pontos inegociáveis, né? A gente falava muito de transparência, de confiança, de qualidade, e como que isso traduz na cultura. Mas aí veio o 20, e eu não vou nem falar de pandemia, tá, gente? Pandemia valeu para todo mundo, então Sim. Não foi um desafio que eu enfrentei sozinho. Mas entre 20 e 21, o que eu percebi é que a gente falava muito de cultura, dessa parte soft da cultura, mas a gente não conseguiu desenvolver uma cultura de performance, tá? E só essa cultura soft, ela não retém as pessoas. Você precisa encontrar um equilíbrio entre uma cultura de performance, meritocracia e remuneração, compensation, e um ambiente, uma cultura que atrai e retém as pessoas. E aí a gente tentou fazer uma primeira revisão de cultura e modelo de remuneração em 2021, mas acho que a gente era muito ingênuo em como traduzir isso para as pessoas. Então as pessoas não aderiram. A gente ainda tinha muita assimetria de cultura, e isso foi outro aprendizado meu. Em algum momento a gente foi crescendo, tá? Então a gente tinha ali 30 funcionários, no final de 20 a gente tinha 60 funcionários, no final de 21 a gente já devia ter 80 funcionários, no final de 22 a gente tinha 135 funcionários. Então a gente cresceu muito de forma desorganizada. Em algum momento, ali em 23, que foi quando a gente realmente entendeu que a gente precisava fazer uma mudança, eu tinha 7 diretores. Cara, 7 diretores numa empresa de 120 pessoas. Mas é porque eu estava muito no divide, né, no dividir para conquistar. Eram muitos problemas ao mesmo tempo acontecendo. E a gente percebeu que, como a gente não tinha uma cultura forte, como a gente ainda não tinha processos
que fortalecessem essa cultura e mantivessem essa cultura e não tinha uma gestão de performance boa, a gente criou 7 culturas diferentes. Então as áreas brigavam, as áreas não eram parceiras, você não tinha uma vírgula, você tinha várias empresas. Aí nesse momento, eu fiz uma reestruturação da diretoria, só para vocês terem audiência, visibilidade, no final eu estava com 3 diretores e rodando muito melhor. Menos é mais, gente. Existem muitas similaridades nas dores das áreas, existem muitas áreas na jornada do cliente que vale a pena estar embaixo da mesma liderança, desde que você tenha os indicadores de performance muito alinhados, né? E a gente montou um conselho consultivo que eu tive a oportunidade de trazer um conselheiro, que é o Sérgio Saraiva, que é muito focado na pauta de cultura. Então, aprendi muito com ele. Ele e a Carla, que era a minha responsável por pessoas. Aí, realmente, a gente conseguiu, em 6 meses, e aí eu vou contar o que isso significa, construir um processo que valorizasse e fizesse com que a cultura funcionasse, né? Isso foi transformacional. Em 24, a gente reduziu o turnover de algo como 35% para 5%. A gente atingiu um NPS de funcionário acima de 60 pontos, que é excepcional em todas as métricas. E a gente media vários pontos de satisfação dos colaboradores. E a gente começou a ver tudo melhorando. E, cara, foi muito sobre como os processos influenciam a cultura que a gente quer. E como que a gente faz uma gestão de incentivos que leva todo mundo para o mesmo lugar. Porque aí as áreas começam a trabalhar juntas, as áreas começam a funcionar. Então, o que a gente investiu? E eu não sei se eu estou falando demais aqui, você pode... Não, você está indo cortar. Exatamente muito importante aqui. Então, assim, primeiro, comunicação, né? A gente falhava muito na comunicação para que a mesma mensagem chegasse para todos os stakeholders. E isso foi uma coisa que o Sérgio trazia muito. Se a diretoria tomou uma decisão, em até 6 horas a empresa inteira tem que saber dessa decisão. Então você tem que ter uma estrutura de cascateamento entre os líderes para que chegue a todas as equipes qualquer tipo de decisão relevante que você toma ou direcionamento que você dá. Então esse foi um primeiro. O segundo foi realmente a gente, como liderança, falar quais são os do's and don'ts que a gente aceita, né? Toda empresa tem um problema que costuma acontecer, que é fofoca, né? A gente começou a falar genuinamente que se alguém vem fazer uma fofoca com um líder, falar de outro líder ou falar de alguém, esse líder ele tem 2 opções. Perguntar se essa pessoa já falou com a pessoa que ela está insatisfeita e se teve alguma mudança ou não. Perguntar se não mudou, se falou com o chefe dessa pessoa e se isso teve mudança ou não. E se não resolveu, se ele vai falar com o RH ou se nós, como líder que está recebendo, podemos falar com o RH. A informação não pode chegar e não morrer. Ela não pode chegar e ser aceita como algo permitido. Cara, isso é transformacional. Você cria uma cultura de transparência e ação muito grande. Então, comunicação, do's and don'ts, né? E aí, óbvio que tem os do's and don'ts, cara, a gente não vai fazer nada ilegal, a gente não vai fazer nada que prejudique o cliente ou a empresa, e às vezes as duas coisas são conflitantes. Então, acho que esses do's and don'ts da liderança ajudaram muito. A gente tinha uma área de pessoas muito hipertrofiada. Então, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ter 7 pessoas na área de pessoas. Para uma empresa de 120 pessoas, é um número acima da média, mas é porque a gente queria cuidar muito da jornada do colaborador. Então, a gente tinha um programa de onboarding, né, extremamente relevante. Então, a gente tinha contratação por consenso. Então, mais de uma pessoa precisava validar aquele perfil. A gente tinha um onboarding que tinha um NPS de 100, histórico. Então as pessoas passavam por um programa de onboarding na companhia. Depois a gente fez um programa de acompanhamento 30, 60 e 90 dias para garantir que o nível de satisfação e engajamento continuava o mesmo. A gente tinha os HR Business Partners que garantiam que os líderes faziam one-on-one pelo menos quinzenal, atualizavam o plano de metas com os colaboradores. A gente fazia pesquisa de satisfação dos colaboradores mensalmente, que era a nossa Pulse. A gente fazia 2 vezes por ano um Big Report de cultura para capturar, e o nosso nível de resposta batia 97%. Então ele era anônimo e as pessoas respondiam, e toda a Pulse ou todo o report de cultura tinha que gerar plano de ação para os líderes
nos indicadores que não estavam de acordo com os nossos combinados de direcionamento. Então isso fez com que a empresa inteira se movimentasse para a formação de pessoas, para cuidar da jornada dessas pessoas e para se mexer sempre que alguma coisa tivesse fora dos nossos padrões de cultura, pessoas, etc. Então isso dá trabalho, é uma instrumentalização relevante, mas pessoas satisfeitas trabalham mais e melhor. A gente não precisou mais falar que tinha que voltar para o escritório, as pessoas queriam estar lá. A gente não precisava forçar o atingimento de metas, porque elas queriam bater as metas. Então isso foi muito transformacional para a companhia, isso reduziu o erro, isso aumentou o engajamento. Então isso realmente foi diferente. E o outro lado disso, que é gestão de performance, a gente criou, e isso foi super interessante e desafiador de construir. No final das contas, as pessoas também querem ser remuneradas pelo que elas trabalham, né? E aí a gente tinha uma dificuldade muito grande de tangibilizar isso para as pessoas e deixar isso muito claro, né? Aonde a gente chegou, né? A gente chegou ao ponto de que tinha uma calculadora de bônus na intranet. O colaborador todo dia podia calcular qual que era o bônus que ele receberia no final do ano. Pô, fantástico. Isso é bem transparente, cara. Era esse nível, tá? E como que a gente fez isso? A gente começou a estudar muito o nosso negócio e a forma de incentivo das pessoas. E a gente acabou criando 3 métricas de remuneração variável, tá? Então a gente tinha, e é muito aplicável ao nosso negócio, mas é importante as pessoas se fixarem no conceito, né? A gente tinha uma área que era muito transacional, né? E aí você tinha aquela discussão, né? Se eu garanto o bônus, eu posso pagar sem o resultado. Ao mesmo tempo, se eu limito o bônus, a empresa perde o impulso de fazer muito mais. Então, para essa equipe, a gente montou um modelo que era muito direcional. Então, cara, era uma remuneração por transação fechada. Um percentual lá. Era um valor fixo, mas não é isso que é relevante, mas Sim, isso conectou muito o analista, porque a gente criou células de trabalho, então os sales, o senior recebia X, o analista Y, e tinha um pool que ia um pedacinho para todo mundo do time. Então as pessoas se ajudavam, porque elas iam ganhar um do outro, o júnior sabia que ganhava e o senior sabia quanto ganhava. Então isso foi do que a gente chamava de uma unidade transacional. A gente tinha uma unidade de prestação de serviço, novo serviço, o setup de serviço, que trabalhava pra caramba, e às vezes ficava com a sensação de que a remuneração variável não acompanhava o quanto que eles trabalhavam, né? Então a gente falou, cara, legal. Então a gente criou uma métrica, eu não lembro agora, mas acho que 10% desta receita de setup é de vocês. Trabalhem o quanto vocês quiserem. Cara, isso mudou o jogo, porque aí esforço e resultado, esforço e remuneração variável encaixou, né? E todo o resto do time, que era o time de CX, o time de tecnologia, o time de suporte, e todos os outros times que já nascem com as suas atividades pré-contratadas, e a empresa vender mais ou a empresa vender menos não muda a carga de trabalho deles, a gente criou um modelo de remuneração que era isso, e esse aqui foi game changer, porque no final as empresas morrem na operação. As empresas morrem por falta de vendas, mas aonde elas definham é na operação, né? Se você tem um nível de serviço ruim, se você tem uma qualidade de produto ruim, que é tudo entregue pela operação, não é por vendas, né? Você vai perder cliente, né? Não adianta. Um mau serviço, uma má experiência vai diminuir a sua capacidade de vender. Então esse time todo, ele nasce pré-contratado, né? Porque ele traz o backlog do ano anterior e o que entra novo no ano é quase, não é que é marginal, mas assim, né, vai entrando ao longo do ano. Então, assim, o que a gente fez para eles? A gente criou indicadores operacionais muito claros. Então, no nosso caso, a gente tinha completude de informações no sistema, nível de erro, relatório para investidores, e a gente metrificava isso direto do sistema. Então, ao metrificar pelo sistema, a gente fez as pessoas usarem o sistema. Isso é um problema que muitas empresas têm, né? Sim. Eu quero implantar uma ferramenta, mas ninguém usa. Se você medir a performance deles direto do banco de dados da ferramenta, elas vão usar a ferramenta. Isso foi um pulo do gato muito relevante. Então, eles conseguiam ver diariamente os seus indicadores individuais, e eles sabiam qual que era a barra, né? Então, você tinha o que a gente chamava de entregas individuais, cultura, que era uma avaliação 360 de cultura. Para quem era líder, uma avaliação de liderança.
isso somava 70% do bônus potencial dessas pessoas. E aí 30% era um compartilhamento de risco com a empresa, né? Então você tinha mais ou menos, nesses 30%, um pedaço que era o resultado da sua unidade de negócio ou da sua área e um pedaço que era o resultado da empresa. Também não dá para ser totalmente desconectado. Mas nesse modelo, o que foi interessante? Primeiro, quanto mais a gente tinha L1, que era a diretoria, L2, que eram gerentes, L3, que eram os coordenadores, e L4, que era a barra entre analistas, né? Quanto mais L4, mais a sua entrega individual pesava naqueles 70%. Perfeito. Quanto mais L2, mais a liderança pesava no seu desempenho. E aí a gente fazia isso 2 vezes por ano, a gente fechava essa métrica, a média dessas 2 notas era um multiplicador para o seu faixa salarial de bônus. Então era até 6 salários, até 4 salários, até 3 salários. Eu não estou falando se é muito ou se é pouco, eu só estou dando o visual. Cara, isso mudou o jogo, porque aumentou para este time. Para o time transacional, eles ganham por transação. Quanto mais fizer, melhor. Para o time de setup e onboarding, quanto mais botar para dentro, eles ganham percentual. E para todo o resto que opera a máquina e entrega a qualidade de serviço, a gente conseguiu dar previsibilidade. Previsibilidade aumenta a retenção. Previsibilidade com indicadores que eles entendam, aumenta a satisfação. Isso foi game changer. A gente passou a ter uma companhia muito mais alinhada e muito mais engajada. Então, para tudo isso, o que eu acho que a gente construiu muito bem? Todo esse playbook de cultura, né? E ele é intencional, precisa do envolvimento do líder. Você, como líder, não adianta ter uma cultura que não é a forma como você se expressa. Não adianta. Você, como empreendedor, a empresa vai ter a sua cara. Então, você não pode ter atitudes diferentes, você não pode tolerar atitudes diferentes daquela cultura que você quer. Mas todo esse playbook é importante. Mas sem a gestão de performance e esse alinhamento de incentivos, você não vai extrair o melhor dos seus colaboradores. Então, cara, a gente tinha licença maternidade estendida de 6 meses, mais 1 mês de férias, licença paternidade estendida. A gente tinha um bom caju, a gente tinha um Gympass, a gente tinha um bom plano de saúde, a gente tinha orçamento para formação de líderes, a gente tinha orçamento para team building. Tudo isso funciona muito bem se ele tiver casado com uma boa gestão de performance. Porque pessoas muito satisfeitas do ponto de vista de cultura, se elas não entenderem como elas são remuneradas, elas vão se sentir insatisfeitas em algum momento. E eu prefiro ela insatisfeita porque na entrada, porque ela não concorda com o modelo de remuneração, mas ele é transparente, ele está na intranet, né? Do que aquele susto no final do ano. Pô, trabalhei pra caramba, mas não valeu nada. Cara, se você trabalhou pra caramba, no caso do modelo da Viro, e você bateu os seus indicadores individuais, você basicamente garante 70% do seu bônus. Cara, que legal a constância dessa comunicação e não só a constância, né? Aquela, me foge a palavra agora, mas você garantir, né, aquilo que está sendo contratado, isso... E é contínuo, né? Assim, a cultura não muda do dia para a noite. Você vai... Acho que a melhor analogia é você tem uma piscina com uma água verde, né? Você vai botar água azul, ela vai ficar amarela. Quanto mais água azul você botar, vai saindo a água amarela e ela vai ficar azul. Então, cultura é contínuo. Shift de cultura não é rápido. Eu ia até te perguntar, Daniel, por exemplo, porque se eu entendi bem, você já tinha um tamanho maior quando você começou a implementar essa sistematização, né, da cultura. Em que momento que se faz isso? Porque, por exemplo, pode estar alguém ouvindo, o cara tem uma startup, ele está tentando encontrar o mercado dele, né? Então, o mais clássico que tem é você estar mirando um B2C, mas na verdade você é B2B. Se você colocar métricas, né, de remuneração ou de qualquer outro item que direcione a algo que você vai mudar ali no meio do caminho, em que momento que você faz esse shift, assim, ou você deveria fazer desde o começo e isso seria... Acho que são duas não coisas. tão Né? importante Uma coisa é a cultura, outra coisa é a gestão de incentivos e gestão de performance, né? A cultura você deveria, na minha opinião, você deveria intencionalmente sempre tentar lapidar para que ela seja coerente com o seu negócio, com a empresa que você quer construir. Então, é uma intencionalidade desde o D0, né? A gestão de incentivos
ela deveria ser ajustada sempre que necessário, né? Óbvio que não todo mês, assim, previsibilidade é importante, então, assim, é aquela discussão, né? Planejamento estratégico você revisa a cada X tempo, planejamento operacional, planejamento tático, né? A gestão de incentivos, ela não deveria ser algo que você muda todo mês, mas mesmo que você esteja numa constante evolução, isso até seja necessário, eu não sou contra, mas a comunicação dessas mudanças tem que ser muito intencional. Então, não tem problema mudar todo mês. Eu não faria, eu acho que precisa de tempo para isso pegar, né? Então, talvez, quando você vai revisar o seu planejamento estratégico, seja trimestral, semestral, anual, você olha se a tua gestão conecta com o que é importante para a companhia, e nesse momento fica fácil de explicar as mudanças, né? Mas mesmo que você vai mudar muitas vezes ao longo do ano, pelo menos seja transparente do que você está mudando, né? Às vezes, se você pensa num modelo de remuneração que funciona no papel, e aí quando você vê, dá prejuízo para a empresa. Pode acontecer, né? E aí você tem que deixar claro para os colaboradores por que ele não funciona da forma como você concebeu e por que você está mudando, né? Então a comunicação, mesmo que você tenha alternância e variância, pelo menos comunicar de forma intencional, explicando e deixando claro por que está mudando, né? As pessoas precisam entender, na minha opinião, por que está mudando e por que o novo é bom, ou às vezes a palavra boa não é. Por que o novo é o que vocês acham que é o melhor para a empresa, né? No final das contas, se a empresa quebrar, não vai ter dinheiro para ninguém, né? Então você sempre tem que olhar o que é melhor para a empresa, não necessariamente o que é melhor para o acionista, não necessariamente o que é melhor para o colaborador. Mas você tem que comunicar, deixar transparente, e aí sim, pessoas que estão entrando vão saber, e pessoas que estão lá, se não estiverem satisfeitas, elas têm que também ter a liberdade de falar que não funciona para elas, né? Eu acho que hoje, às vezes, a gente cria muitos ambientes de medo das pessoas falarem a verdade, né? Então imagina que eu fazia essa Pulse mensal, e na Pulse tinha perguntas anônimas que as pessoas podiam reclamar ou pedir o que quisesse. Claro, assim, a gente recebia, sei lá, 30 respostas por mês. A gente selecionava as respostas que a gente achava relevante e levava para o All Hands do mês para dar a nossa resposta corporativa, né? Às vezes era um pedido que a gente não achava que fazia sentido, a gente falava que não fazia sentido. Às vezes era um pedido que não cabia, então a gente não conseguia atender. Então, por exemplo, a gente teve muitos pedidos de estrutura melhor no escritório, né? Mais cadeira, mais mesa. Falou, cara, no layout que a gente tem no escritório, não faz sentido a gente, pro visual que a gente quer, etc. Então a gente vai reorganizar os dias da semana. A gente vai limitar a ocupação para que vocês se sintam melhor quando vêm até aqui trabalhar. Então, cara, e aí às vezes vinham coisas que também não faziam sentido, porque quando você abre para todo mundo falar o que quiser, né? Você, como empresa, também tem que ter liberdade de algumas respostas. Algumas perguntas eu não vou responder porque elas não fazem sentido, né? Então, sei lá, uma pessoa, a gente já teve alguns casos assim, a gente oferecia café da manhã todo dia, tinha cerveja liberada, aí, não, podia ter coca liberada. Mas, cara, gente, assim, se vocês querem uma vending machine, se vocês quiserem eu boto uma vending machine aqui, mas assim, a direção da companhia é o café da manhã, e a gente, como às vezes vocês trabalham até mais tarde, etc., a gente deixa aqui sempre disponível uma cerveja para vocês também se sentirem bem. Cara, e a galera adorava essa oportunidade. Mas, cara, a Coca não faz sentido pra gente. Assim, não faz sentido. Agora, vocês querem uma vending machine? Vocês querem comprar Coca no escritório? Aí, normalmente, quando surgia um assunto desse, fala, então assim, dado que pediram a Coca, a gente corporativamente não acha que faz sentido, mas a gente vai colocar uma votação na intranet. Se vocês quiserem uma vending machine, a gente bota uma vending machine aqui. Então, essa transparência, essa liberdade para as pessoas poderem propor e a companhia poder falar que não, cara, falar não, tá tudo bem. E isso eu aprendi. Tá contratado, né? Isso eu aprendi, né? Isso eu aprendi, tá? No começo da jornada da Virgo, eu queria ser a empresa mais adorada pelas pessoas. Cara, não é sobre isso. Você não vai ser a empresa mais adorada cedendo ou buscando atender a todos os pedidos, né? Você tem que ter uma cultura homogênea comunicada para as pessoas saberem onde ela está e uma comunicação transparente para do's e don'ts, para sims e nãos,
faz parte, né? A gente, em algum momento, a gente chegou e falou, cara, imagina, a gente tinha muito líder, muita gente jovem, então a gente estava amadurecendo o nosso ciclo de, acho que isso é um ponto, a gente estava amadurecendo o nosso ciclo de avaliação. Então começou a ter todo o ciclo de avaliação, 35% das pessoas estavam sendo pedido promoção para elas. Como é que você faz isso, né? Se você promove 35% das pessoas 2 vezes no ano, faz a conta, Sim, o crescimento, o crescimento da despesa, né? Aí a gente começou a pensar, fala, cara, na discussão de diretoria, fala, cara, vamos implementar a curva forçada? Curva forçada, para quem não sabe, cara, só promove 5%, 80%, 85% não promove, 10% tem que demitir. Isso é curva forçada, tá, gente? Mas ela é uma ferramenta e ela funciona. Se você comunicar, estabelecer, o líder que tem que usar essa ferramenta vai ter que fazer escolhas. Não era a cultura que a gente tinha na Virgo, né? Eu não queria impor isso pro líder. A gente queria que eles amadurecessem para realmente fazer as escolhas certas. Então o que a gente fez foi a gente criou um teto. Cara, beleza, é livre para cada um pedir o que quer, né? Como líder, sugerir, só que o aumento global da área não pode passar de tanto. Criou uma restrição. O que essa restrição fez? Os líderes tinham que discutir entre eles, porque não tinha espaço para todo mundo. Isso cria senso de comunidade, isso cria senso de grupo, isso cria homogeneidade na discussão, né? Então, assim, quando às vezes os líderes estavam isoladamente fazendo os seus requests, né, seus pedidos de promoção, mérito e etc. E eles faziam normalmente isso isolados, né? E aí ficava o pepino para a diretoria resolver. Não, quando você vai juntando em grupos, né? Então, assim, não, ó, a área de vendas, junto com essa área aqui, que é uma unidade de negócio, o teto da sua subida é X. Aí, esses líderes têm que falar antes, porque eles já sabem que eles vão bater no teto e eles vão ter que fazer uma escolha conjunta. E eles vão ter que debater por que o dele merece e o do outro não merece. Então, tem várias ferramentas que a gente foi ajustando que ajudam pra caramba. Então, assim, mas esse último ciclo, só para também não achar que demora muito, gente, com intencionalidade, a gente mudou de patamar em 18 meses. 18 meses são 3 ciclos na Virgo, porque era um ciclo semestral. Então, dá para fazer isso. Demora, porque não é do dia para noite, mas também não é tão longo assim. E são atividades que, na verdade, as grandes empresas têm. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Citibank, o maior banco do mundo, está presente acho que em todos os países do mundo, praticamente. E lá eles têm políticas, não só de RH, né, mas falando de RH, padronizadas da forma como você está comentando, né? Então eu lembro, por exemplo, eram três momentos, né? E você tinha um custo da área e você tinha lá 1 a 2% de possibilidade de movimentação. Então, existiam janelas, né? Então, a companhia grande já faz isso há muito tempo também e, pô, que legal ouvir que você trouxe uma companhia menor, né? Complexa já, obviamente, pela quantidade, mas né, não está em todos os países, com várias culturas diferentes. Então, eu acho que trazer esse mesclado aí do que tem nas grandes corporações e conseguir adaptar isso ao teu mundo é super interessante. E eu estou te ouvindo falar e vejo que você tem uma cabeça muito estruturada em processos, né? Em disciplinas, né? Em ter uma disciplina sobre KPIs, sobre dados, sobre momentos de parar e olhar. Né? É bastante... se eu percebo bem, assim, ele tem uma estruturação em caixinhas, assim, né? Eu acho esteiras de processo. Eu acho que eu aprendi isso, tá? Tá. Eu acho que no começo eu era muito mais freestyle, né? E aí eu aprendi na dor que o freestyle nem sempre funciona, né? E depois eu fui entendendo como colocar isso como processo, como implementar isso, vamos dizer, em escala. Apesar da minha escala não ser a escala de 2.000 funcionários, mas já era uma escala, né? E de fato, talvez para algumas empresas o freestyle funcione, né? Para o que a gente fazia, que eu tinha que ter uma coesão muito grande entre a empresa, o processo e a metodologia foi trazendo previsibilidade, foi trazendo estabilidade, foi melhorando os indicadores. E uma coisa interessante que a gente fez, que eu acho que foi super bold, o time de people
era o time que cuidava de reportes financeiros, que no mercado chama FP&A, né? Essa foi uma decisão super contrarian que a gente tomou. Obviamente que a minha diretora de People, a Carla, era uma pessoa acima da média e topou esse desafio. Mas qual foi a lógica? Como que o tipo de People vai ajudar as pessoas a performarem se elas não entendem qual é a performance da empresa e como são as alavancas de performance da empresa? Então eu juntei essas duas áreas. Fazendo aqui, né? Eu juntei essas duas áreas. Então a Carla, ela tinha todo esse aparato de People, ela assumiu o FP&A. Cara, isso foi game changer, porque o time de pessoas, quando vai falar com as pessoas, ela leva o dado. Ela é responsável por ter esse dado. Todas as equipes se reportavam para o time de pessoas, porque a área de FP&A estava lá para gerar os relatórios para as discussões estratégicas. Então isso foi super interessante mesmo e funcionou. E só para fazer um comentário, depois outro. Além disso, uma coisa falando para os gestores, né? Se você quer que os relatórios sejam bem feitos, assim como eu falei, se você quer que o sistema seja usado, mensure os KPIs pelo sistema, para garantir que as pessoas estão usando o sistema, eu só tinha reunião com os relatórios recebidos. Então toda a empresa precisava reportar toda semana os seus indicadores, toda a empresa para a área de FP&A. O Dalacqua, que era a pessoa que cuidava, compilava tudo e mandava um reporte para a diretoria para a reunião de segunda-feira. Isso fez com que toda a empresa trabalhasse na mesma cadência de relatório, né? E se não chegasse a informação, o relatório ia sem informação daquela área. E aí o cara passa a vergonha. Os constrangimentos faz a pessoa se encaixar. Sem dúvida. Então essa constância ajudou muito. Mas aí, além de pessoas e FP&A, né? Que tem empresa que chama de gerenciais, só para trazer nomes que estão por aí, né? Não é nem controladoria, mas a área calcula resultado e tal. O meu time de pessoas depois assumiu o time de marketing. Porque tudo estava conectado com o negócio, né? Então as pessoas, os números e o marketing, eles eram áreas cross para ajudar todas as empresas, então eles estavam embaixo de um chapéu. E isso, cara, foi incrível. Então, façam decisões ousadas, juntem áreas que não tem nada a ver, mas que elas têm a ver para a estratégia do seu negócio. Que legal, cara. Pô, Daniel, eu recebi aqui a comunicação que a gente tá próximo aqui dos nossos. Mas você não fez duas perguntas? Era aqui, eu fui seguindo aqui, mas, cara, que aula, cara. Eu particularmente tô te ouvindo e tô me lembrando, por exemplo, dos momentos que eu vivi lá, como eu comentei, né, Citibank, Banco Real, nos bancos grandes, que tem esses processos muito claros. A gente, quando é uma empresa menor, a gente implementa alguns deles, mas ainda, você olha para trás, você vê que fez algumas coisas, mas que a gente ainda está muito no início, né? E a gente quer trazer muito processos, né, indicadores também para nossos clientes. E, cara, tudo que você colocou aqui, né, e o sucesso da tua carreira, de tudo que você construiu, mostra que o quão importante é ter essa disciplina, né, e esse processo montado. Mas eu queria te ouvir agora, no final, é o seguinte, pô, com tudo isso que você fez e viveu, e essa transformação que você tem de gestão, o que você está fazendo hoje em dia? O que você está buscando? Como é que você vê essa nova etapa aí, depois que você saiu e montou tanta coisa legal? Boa. Que bagagem você traz e acho que eu estou num momento muito legal de vida por alguns fatores, né? Então, eu estou conseguindo ter um pouco mais de tempo para curtir minha família e ajudar na criação, né, e na formação dos meus filhos. Então, isso é algo que para essa nova jornada foi muito negociado com meu sócio, por exemplo. Então, assim, cara, isso aqui é importante para mim. Então, isso é outra transparência. Assim, cara, de manhã eu vou levar meus filhos na escola, eu vou ter o meu exercício. Então, assim, cara, tá tudo bem, eu vou começar às 10. Não tem problema. Então, essa negociação foi muito importante. Então, é um momento de vida muito legal, de poder estar mais próximo, de poder acompanhar. Então, esse é um lado. O outro lado é que, cara, felizmente, eu consegui ter mais disponibilidade, inclusive financeira, e eu estou apoiando mais empreendedores, então estou fazendo mais investimento, estou mais próximo do ecossistema de inovação, como Give Back aqui, um pouquinho da minha experiência, e decidi empreender de novo, né? Então estou começando aqui de novo, um novo projeto, ainda dentro do mercado que eu mais conheço, que é o mercado de capitais brasileiro, principalmente em crédito,
mas dessa vez construindo realmente uma ferramenta pura de tecnologia, um software que, na minha visão, poderia mudar ou se tornar uma referência de tela e de acesso à informação e de redução de spreads para o mercado de crédito. Então, é de fato uma ferramenta que pode ter um impacto muito grande no mercado. Ele pode mudar a dinâmica, como as contrapartes trocam informação e como a gente valida informação. É um play de tecnologia IA, então, cara, tô reaprendendo tudo de novo nesse mundo novo, tá sendo super legal. E começar do zero, né? Literalmente, CNPJ aberto, tô com 7 pessoas, eu, meu sócio, mais 5 pessoas, estamos com 100 clientes, então alguma coisa que a gente está construindo faz sentido. E poder começar de novo e aprender de novo, né? Porque a gente tem certeza que a gente vai errar em coisas que eu não vivi ainda. Então, é mais uma jornada. E eu prometi, a princípio, para minha esposa, que depois da Vitrify eu só construiria mais uma empresa. Até a próxima. Né? Tem a próxima. Eu queria muito, em algum momento, fazer um negócio B2C. Muito. Mas eu não encontrei uma tese ainda e agora estou me dedicando a Vitrify. Então, esse momento é um momento que tem um pouco mais de tempo, tem um pouco mais de recursos. E isso faz com que, provavelmente, o impacto que eu possa gerar dentro do meu propósito de apoiar o empreendedorismo seja maior, né? E isso me motiva muito. E você está trabalhando na cultura daquilo que você viveu desde o momento zero agora na tua empresa? Desde o momento zero. Acho que uma empresa muito pequena, né? Então, acho que o que a gente fez questão foi de sentar e discutir aquele famoso guardanapo. Cara, o que é importante, o que é inegociável, como que a gente quer construir. A gente tem alguns desejos no modelo cultural da companhia que são diferentes, então a gente está tentando implementar e testar. Então, não sei quantos dos ouvintes têm empresas de software, né? Mas a gente está tentando fazer com que o time de engenharia consiga entender as dores do cliente diretamente, algo super difícil de eles próprios criarem as histórias do Scrum lá, por algo exemplo. Como assim, algo como a própria companhia propor as soluções e não depender daquela cadeia cliente, sales, PM. Então, intencionalmente a gente está fazendo isso. Isso faz com que o acesso à informação seja muito mais disponível que a média, para o bem e para o mal, né? Então, em vez do time de engenharia estar lá recebendo pizza embaixo da porta e construindo software, não, cara, vem aqui para a mesa, senta aqui com o cliente do meu lado, entende o problema, ajuda a construir a solução. Então, essa é uma intencionalidade que a gente quer ter. Um time pequeno, extremamente produtivo, aplicando tecnologia de ponta para pensar nas soluções e resolver os problemas dos clientes. Então, sim, do D0 a gente fez esses combinados. A gente fez os combinados entre eu e meu sócio, do que a cultura é importante para a gente. Então, isso acho que a gente aprendeu. A sorte é que meu sócio foi meu CTO por 3 anos, né? Então a gente já se conhece um pouquinho. Ele saiu da Virgo para vir cofundar a Vitrify comigo. Então isso ajuda também, né? Cofundar a empresa com alguém que você já conhece, já trabalhou junto no bom e no mal momento, ajuda pra caramba. Ajuda em direcionamento, em decisões do dia a dia. Às vezes a gente nem precisa se falar, a gente já se entende, entendeu? Então flui muito melhor. Legal. Boa. Legal, Daniel. Cara, obrigado pela tua participação. Cara, eu pessoalmente, que, cara, para mim foi uma aula aqui. Eu preparei um monte de coisa aqui, mas, cara, você trouxe coisas tão mais bacanas até do que eu tinha preparado aqui. Eu acho que para a nossa audiência, principalmente questão de cultura forte, né? Essa questão processual da comunicação, né? Porque uma coisa é você falar, eu me comunico bem. Tá bom, como é que você tangibiliza isso? Não, eu tenho encontros semanais, eu tenho essa estrutura de comunicação, né? Ou, por exemplo, eu atendo bem o cliente. Tá, isso como é que você tangibiliza isso? Fala, não, eu tenho um SLA de atendimento, então eu não posso passar de 24 horas, eu posso passar de 48 horas. Então, você começar a metrificar isso, você consegue tangibilizar aquela mensagem que você está passando, né? Então, você trouxe coisas muito legais aqui, cara, que eu acho que se aplica muito a empresas que estão ou sofrendo porque estão crescendo muito rápido, ou que estão definhando, como você colocou lá. Às vezes você está trazendo muito cliente, mas está saindo, né? Você está perdendo, e às vezes falta essa metrificação aí. Eu acho que hoje foi
uma aula para quem está precisando disso. Não, tomara que tenha ajudado de alguma forma. Eu não produzo muito conteúdo, na verdade não produzo nenhum, então se fizer sentido a gente pode marcar um outro papo. Mas acho que o principal conselho aqui para quem está escutando, né? Assim, cara, tem muita coisa que você pode aprender a partir das experiências dos outros, né? Então, cara, continue escutando os podcasts aqui da 3R, busquem esse conhecimento, porque assim, parece que não, mas eu, por exemplo, escuto muito podcast. E eu aprendo muito. E, cara, às vezes eu pego o podcast, mando pro meu sócio, falo, cara, ouve um minuto tal, porque aqui tem um negócio legal, vamos tentar fazer. Então, cara, dá para aprender por mímica, né? Por mimetizar o que está acontecendo, dá para estudar também. Mas busquem esse conteúdo, continuem aqui escutando e pensem, tentem fazer reflexões não emocionadas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando com um aluno meu, do aula lá no MBA da Link, e aí ele trouxe um problema sobre produtividade de vendedor. Só para terminar aqui, né? E aí ele estava ali, produtividade e contratação e retenção da força de vendas, né? E aí ele não é uma empresa de São Paulo, então ele estava ali trazendo uma dificuldade de contratar bons vendedores, etc. E a produtividade também não era muito linear. E aí o primeiro ponto eu falei, cara, por que é difícil contratar vendedor? Né? Porque eu tô fora de São Paulo, e aí a galera de lá não é boa, se eu quiser levar daqui é caro, e aí quando o cara chega lá ele rouba. Falei, cara, então assim, você tem que entender o que motiva o vendedor, né? E tentar aprender, cara, se você tem uma escola de formação de vendedores, que mais que você vai oferecer que não é dinheiro? Porque senão você e seu concorrente só estão subindo o custo médio. E é o que mais acontece, né? Um roubando o vendedor do outro vai inflacionando o custo médio. E aí ele trouxe, falei, não, cara, mas sabe qual é o meu melhor vendedor? É um cara já mais velho, que tem uma carteira de clientes, aí ele tá feliz aqui na minha região, e ele é super produtivo. Eu falei, cara, entrevista ele. Por que ele é super produtivo? Aí ele falou, cara, eu entrevistei, porque ele paga um analista, um estagiário, para fazer toda a burocracia dele. E ele fica só fazendo as reuniões. Falei, cara, e se você fizer isso como CSC? Se você, como empresa, para sua força de venda, você tiver esse apoio, você não muda de patamar com relação ao seu concorrente? Porque esse cara não precisa mais contratar do lado de lá. E será que esse estagiário, ele atende só um cara ou ele consegue atender dois? Se ele consegue atender dois, o seu custo médio para esse impulsionamento é menor. Então, assim, tudo isso para dizer assim, cara, pensem um pouco fora da caixa e conversem aonde está o seu gargalo. Né? Ouçam a sua operação, ouçam os seus analistas, ouçam os seus vendedores, óbvio, ouçam o cliente, porque muito da informação está disponível. A gente é que às vezes está cego. Né? Ou a gente está emocionado, né, e convicto e a gente não está escutando ninguém, ou a gente não está escutando o centro da informação. E aí, a partir das informações, cara, para pensar. Busca informação em outros lugares que possam contribuir. Leva o seu desafio para pessoas de outras indústrias, porque eles podem ter ideias que vão resolver o seu problema. Enfim, acho que fica aqui uma última dica aqui para os nossos empreendedores ou executivos que estão escutando. Muito legal, Daniel. Cara, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que também é corrido. Então, cara, me sinto muito feliz de você ter reservado esse tempo aqui para trazer toda essa história aqui para a gente. Boa, obrigado. E você que ficou aqui até o final, aquelas 3 coisinhas, os 3 Cs lá, curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Eu vou te pedir, se tiver um comentário, volta algumas vezes aqui, responde diretamente ali quem perguntou, porque pode deixar. Foi bacana essa interação. E é isso, e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado.